Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de História do Cristianismo. Hoje a nossa temática vai versar um pouco, né? Claro que é um início ainda, terão outros vídeos sobre a história de São Paulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de São Paulo, sua vida e seu pensamento, tá? Esse personagem histórico, esse personagem bíblico, que depois de Jesus, sem dúvida nenhuma, é o personagem central da história do cristianismo primitivo. É um personagem que vai transformar a fé em Jesus em uma religião sistematizada. O que seria isso? São Paulo, ele pega a mensagem de Jesus Cristo e transforma isso num corpo organizado, num corpo doutrinário extremamente coeso e sistêmico. E assim consegue transmitir essa mensagem para quase todo mundo conhecido. E ele mesmo faz isso. Tá? É um pouco, claro que é uma introdução, depois a gente vai avançando com o tempo sobre o pensamento de São Paulo. Tá? Então vamos lá. Nossas fontes bibliográficas do estudo. Tá? Então o estudo vai versar em torno de quê? De que livros que eu peguei para que a gente possa falar, estudar um pouco a vida de São Paulo. Primeiramente, a Bíblia de Jerusalém, tá? Os textos que estão nos slides, os textos que eu vou citar, são todos textos que foram tirados dessa tradução bíblica, uma tradução que eu considero uma das melhores que existe, tá? Uma tradução excelente, com várias notas de rodapé. Também tem uma introdução sensacional sobre as epístolas de São Paulo, né? Aqui você tem aqui a introdução sobre as epístolas de Paulo, né? Vale muito a pena ler, né? Então, essa é a minha fonte primária. O outro é esse livro do Udo Stenelli, tá? Que é excelente, um livro bem grosso, que vale a pena ler, tá? Um livro de estudo histórico sistematizado, tá? Aqui no finalzinho ele fala, ó, não se satisfaz em escrever um mero relato descritivo de Paulo como teólogo. Ele, obviamente, harmoniza-se com Paulo em sua abordagem ao Evangelho e a teologia de Paulo. Se tornam vivas novamente os leitores, serão confrontados com o mestre e ensinamento ao qual eles precisam responder, negativo ou positivamente. Temos aqui não exatamente uma leitura para dormir. Ela demanda atenção, requer reflexão cuidadosa, mas recompensará generosamente o tempo dispensado. Então esse livro aqui, eu já debruço sobre ele já há alguns anos, tá? E esse é muito conhecido, A Igreja dos Apóstolos dos Mártires, o volume 1 lá, do Daniel Hopes. Então são esses livros que eu estou estudando para montar esse estudo sistemático sobre São Paulo. Claro que nós estamos no início, você vai ver que eu não vou falar aqui 40 minutos, mas a gente vai iniciar o pensamento paulino através desses 3 livros que eu indico, que são magníficos. Primeiro, as Sagradas Escrituras, né, que é a base da nossa fé. Depois, esse livro do Paulo de Ensinamento e a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Vale muito a pena, tá? Então, um pouco o nosso cronograma de estudo. Nós vamos versar sobre o quê? O que você, quando assistirem esses vídeos, essas aulas, vão ter contato com que conteúdo? Primeiramente, a cronologia paulina, né, da onde que Paulo veio, tá? Qual é o recorte temporal da vida de Paulo? Paulo está verdadeiramente aonde? Claro que a gente tem uma corrente histórica que é extremamente complicada quando se fala da vida de Paulo, né? Uns falam que ele se converteu entre o ano 35 ao ano 50, só que é muito tempo, são 15 anos de diferença, né? Eu vou trazer aqui uma média, então ele vai se converter ali por volta do ano 36, entre 34 e 36, né? Então quem é Paulo de Tarso, né? Suas características, sua personalidade, Paulo e Jesus, a sua conversão, as viagens, né? As cartas, o epistolário paulino e o estilo das cartas de Paulo, né? Isso aqui, que sem dúvida nenhuma, as cartas, o epistolário paulino e o estilo das cartas, né? E também estudando as viagens, que vai ser uma obra um pouco mais hercúlea, né? Então vai demandar um pouco mais de tempo para que essa parte fique completa verdadeiramente, tá?
Então vamos lá para a cronologia. Né? Rudolf, né, que é um estudioso sobre Paulo, admite a sucessão das viagens de Paulo na ordem de Lucas e aceita como Lucas que a Conferência de Jerusalém, o Concílio de Jerusalém, né, que vai decidir se o neocristão, se aquela pessoa que aderiu ao cristianismo vai se batizar ou vai incircuncidar, isso quer dizer, vai ainda assumir as práticas do antigo judaísmo, tenha se realizado depois da primeira viagem antes da fundação das igrejas na Grécia. Daí a cronologia proposta, as coincidências básicas com a história profana, com a história comum, com a história do dia a dia, são a presença do rei Aretas em Damasco, a presença de Galião em Corinto, de 51 a 52, e a substituição de Félix por Festo como governador da Palestina, colocado em 58. Daí a seguinte cronologia. Então o que o Rudolf está fazendo aqui? Ele está pegando... estou muito gripado, desculpa. Ele está pegando a história bíblica, ele está pegando toda a cronologia bíblica e está fazendo uma comparação com a história vigente, com a história secular. Então está pegando a história da igreja, a história eclesiástica, e está colocando em comparação a história que está na Bíblia. Tá? Então a gente tem a seguinte cronologia. 33, né? Aqui é Rudolf, tá? Depois eu vou trabalhar com uma data um pouquinho mais acima, 34, 35. A conversão de Paulo, a presença em Damasco, em 35 a 37, a fuga de Damasco, em 37, a visita de Jerusalém. Depois de 40, a chegada em Antioquia, a primeira missão, isso quer dizer, as primeiras viagens. 48, o Concílio de Jerusalém. 48 a 50, a grande missão, que seria a missão que ele tinha que empreender na primeira viagem. 50 a 52, Corinto. 53 a 55, Éfeso. 55 a 56, a segunda viagem à Grécia. Prisão em Jerusalém. Festa em Cesareia, apoio a César, e ele é martirizado em Roma no ano 68 aproximadamente. Então essa é basicamente a cronologia. Você percebe que quando Jesus nasce, ele não nasceu, ele vai nascer no ano 10 aproximadamente, de 5 a 10 anos na área cristã, só que ele é contemporâneo dos apóstolos, tá vendo? Ele tem contato com os apóstolos. Beleza? Vamos avançar. Então o apóstolo Paulo, como eu disse, nasceu entre os anos 5 e 10 depois de Cristo, isso quer dizer, da nossa era, na cidade de Tarso, na Cilícia, tá? Atualmente, hoje é a atual Turquia. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que fala o Atos dos Apóstolos sobre isso, né? Vamos lá dar uma olhadinha aqui no Atos 9, 11. E o Senhor prosseguiu: levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, de Tarso. Olha que interessante. Então, a cronologia, a história que a gente tem sobre Paulo de Tarso, já começa aqui no Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né? A gente pode dizer que também é Atos de Paulo, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos avançar. Então, era filho de judeu, da tribo de Benjamim, aqui eu circulei, a tribo de Benjamim, então bem próximo a Jerusalém, tá? E como era de costume, foi circuncidado no 8º dia. São Jerônimo, né? São Jerônimo, patrístico, né? O pai da igreja, que traduziu a Vulgata, informa que seus pais eram de Iscália, na Galileia. Então, aqui bem nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Os pais eram daqui, tá? E ele nasceu aqui na tribo de Benjamim. Olha que interessante, né? Vamos avançar. Paulo cresceu segundo a mais perfeita tradição judaica, tá? Tem lá em Filipenses. Tinha uma irmã e um sobrinho que moravam em Jerusalém. Vamos pegar isso aqui no Atos dos Apóstolos, já está aberto aqui, ó. Atos 23, 16. Mas o filho da irmã de Paulo, mas o filho da irmã de Paulo, tendo sabido da trama, foi à fortaleza e entrou e preveniu Paulo. Então, você é filho da irmã, sobrinho.
Interessante, né? Sensacional. Como que a história bíblica é assim, envolve, né? A pessoa que está lendo é extremamente envolvida por isso. Vamos pegar aqui Filipenses 3, 5. Ó. 4. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que é a lei, irrepreensível. Olha que sensacional. Então esse é Paulo, né? Mostrando quase que um currículo vitae da vida dele. Vamos avançar. Sua profissão é artesão e fabricante de tendas. Vamos ver lá no Atos dos Apóstolos. Tá? Claro que depois você vai ver isso com mais propriedade em casa, né? Rapidamente, né? Agradeço por também ter a oportunidade de entrar na sua casa. Ó. Como exercesse a mesma atividade de artesã... Aliás, peraí. Como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado e trabalhando. Eram de profissão fabricantes de tenda. Olha a gama de informação que a gente tem sobre a vida de Paulo, né? O estado civil também é um tanto incerto, ainda que na maioria das vezes afirme que era solteiro. De fato, em 1 Coríntios 7 e 8 ele escreve: aos solteiros e às viúvas, digo que seria melhor que ficassem como eu. Vamos avançar. Ainda jovem, foi para Jerusalém na escola de Gamaliel. Se especializou no conhecimento de sua religião. Então, a gente voltar aqui, olhando o mapa, a gente vai perceber que Paulo é da tribo de Benjamim, que é próximo a Jerusalém. Então, subiu, na verdade, desceu a Jerusalém para ser instruído aos pés de Gamaliel. Isso aí é sensacional, porque o Gamaliel é de uma escola que tem uma tradição aristotélica, tá? E ele vai ser instruído na linhagem também de um mundo grego. Ele vai ser introduzido à filosofia grega aos pés de Gamaliel e se especializa no conhecimento de sua religião. Então não era uma pessoa comum, ele era um rabi, ele era de família abastada, artesão, fabricante de tendas. Imagina, seria um construtor hoje, seria um dono de uma grande construtora, né? A tenda era onde as pessoas moravam, né? Ainda mais nesse território desértico. Não que morava só em tendas, mas morava em tendas também, né? Tornou-se fariseu, ou seja, especialista, rigoroso e irrepreensível no cumprimento de toda a lei e seus pormenores, né? O fariseu seria quase que um legislativo. Era o cara que compunha as leis. Vamos pegar aqui Atos 22, tá? 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, Jerusalém, tá? Educado aos pés de Gamaliel, na observância exata da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, como vós todos no dia de hoje, persegui de morte este caminho, tá? Pretendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como pode testemunhar o sumo sacerdote de todos os anciãos. Deles cheguei a receber carta de recomendação para os irmãos em Damasco e para lá me dirigir, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que lá estivessem, para serem aqui punidos. Então ele era um fariseu e tinha carta para perseguir os cristãos. Vamos avançar. Cheio de zelo pela religião, começou a perseguir os cristãos, né? Então, um pouco do que eu li aqui no Atos 22, 4, né? Vamos pegar aqui Filipenses. Tem outro... Peraí, Filipenses aqui. Rapidinho. Aqui. Sabido não tem marcador não, ó. Vamos lá, Filipenses 3,6, ó. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja.
Olha, interessante, né? Vamos avançar. Esteve presente no martírio de Estevão, cujos mantos foram depositados aos seus pés, porque ele era muito novo, né? Vamos pegar aqui Atos 7:58. A partir do versículo 55, do 7, né, do capítulo 7, começam o dizer o seguinte: apedrejamento de Estevão e Saulo perseguidor. Né? Vamos pegar aqui o 58. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Tá? E aí a gente vê a nota de rodapé, o futuro apóstolo Paulo. Olha que sensacional. Olha como é que a história de Paulo está toda enxertada no contexto bíblico, né? Então a gente tem como falar, estamos falando aqui, mostrando nas Sagradas Escrituras automaticamente. Continuou prosseguindo a igreja, até que se encontrou com o Senhor na entrada de Damasco. Vamos pegar, isso aqui é a pintura belíssima, né? Não falei no início, né? A conversão de Paulo, né? De Michelangelo de Caravaggio. Vamos pegar lá Atos 9. Atos 9:3. Estando ele em viagem, aproximou-se de Damasco. Subitamente, uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Olha que sensacional. Vamos avançar. E essa experiência de Jesus mudou completamente sua vida. Claro que essa história não para por aqui, né? Depois ele vai encontrar Barnabé e Ananias, primeiro Ananias, depois Barnabé, depois Pedro, né? E aí todo o contexto, né? Se você pegar aqui 9, o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11, vai mostrando um pouco da missão de Paulo e Pedro, né? Depois da fundação da igreja de Antioquia, e aí vai toda uma epopeia, né? Sobre a vida de Paulo depois que ele se converte. Né? De perseguidor, passou a ser anunciador até a sua morte, provavelmente no ano 68 depois de Cristo. Né? E aí tem as viagens, né? Primeira viagem de Paulo, tá? Ele sai daqui, tá? Ó, vem para cá, depois ele faz isso aqui, ó, volta para cá, tá? E depois aqui, nessas cidades. Antioquia, ele funda a cidade de Antioquia, ele está aqui, vem para cá, vem para Antioquia, Salamina, né? Aqui no Chipre, tá? A segunda viagem, que é a maior, sem dúvida nenhuma, tá? Ele sai de Jerusalém, ó, vem para cá, Antioquia, Tarso, Listra, né? Aqui Filipos, tá? Ó, Tessalônica, Corinto, Atenas, Éfeso, e vai fundando as comunidades, tá? A terceira viagem, tá? E a viagem de Paulo para Roma. No próximo slide, no próximo vídeo, a gente vai parando por aqui, no próximo vídeo nós vamos avançar um pouco mais sobre a vida de Paulo, tá? Ressaltando ainda um pouco das suas características, como é que ele era, o que a Bíblia nos mostra, como é que era a personalidade dele, né? Como é que ele lidava com as pessoas, como é que era o seu íntimo, né? A Bíblia nos coloca isso, Atos dos Apóstolos, suas cartas, nos apresentam um Paulo também bem intrépido, né? Um Paulo agudo, mas de um coração também muito benevolente. Então, minha gente, ficamos por aqui. Eu agradeço a oportunidade de entrar em vossa casa. Forte abraço. Até a próxima.